Olá, queridos e queridas, abençoados e abençoadas do meu canal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso estudo do Apocalipse. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, dá o like, compartilha e deixa o teu comentário. Vamos orar, pedindo a Deus aí para que o Senhor nos ajude no bom entendimento da sua palavra. Vamos orar. Eterno Deus, Pai querido, Pai amado, te damos graça e te louvamos por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui estudando a Tua palavra. Pai, nos ajuda, Senhor, no bom entendimento, nos auxilia para que venhamos entender a Tua palavra. Assim nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus. Capítulo 4 de Apocalipse. Se você olhar aí na epígrafe, que assim nós chamamos, que é esse títulozinho em negrito que está em cima do capítulo, aqui na King James, que é essa versão que eu estou usando, vai estar escrito assim: a visão da majestade de Deus. Como é que está na tua aí, filha? Adoração no céu. Adoração no céu, na versão da nova tradução da linguagem de hoje, que é a que a minha esposa está aqui nos bastidores estudando. Tá? E aí, na King James aqui está a visão da majestade de Deus. Então vamos lá, vamos ler. Depois desses acontecimentos, que acontecimentos, vocês ainda lembram? As cartas enviadas às igrejas da Ásia, ok? Observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira lá no começo do livro de Apocalipse, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me: sobe até aqui e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito. E aqui eu me lembro do profeta Ezequiel, quando naquela passagem de Ezequiel 37, né, do Vale de Ossos Secos, que a mão do Senhor veio sobre ele e o levou, né, para andar ali no vale. Então, quando João está falando aqui que ele se viu absolutamente tomado pelo Espírito, João está falando desse estado, né, de estar tão cheio exatamente para poder ter aquela experiência. E ele disse: e diante de mim estava um trono no céu e nele estava assentado alguém. Perceba, ele vai começar a narrar toda a cena que ele está vendo. Ele entra numa porta, e essa porta lhe dá acesso ao céu, a este lugar, e ele entra e diante daquele lugar está um trono, e está alguém assentado no trono. Perceba que ele destaca um trono e alguém assentado nesse trono, ok? Vamos lá? Versículo 3. Aquele, pois, que estava assentado tinha a fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante e sardônio, tá? Isso aqui é uma forma que João encontrou, humanamente falando, para tentar explicar a glória, o resplendor daquele ser que estava sentado sobre o trono, ok? Então, o que significa, Alan, essas aparências que João falava aqui? Ele está tentando humanamente, na sua limitação humana, na limitação do intelecto, ele está tentando explicar para o leitor que ele sabia que ia ler aquele livro, aquela carta depois, aqueles escritos, ele está tentando explicar a majestade, a glória da fisionomia, da aparência daquele ser que está sentado sobre o trono. Vamos nós? Ao redor do trono reluzia um arco-íris parecendo uma esmeralda. E aí eu me entenda, quem me conhece sabe que eu não sou polêmico, não gosto de confusão, mas eu tenho que trazer um esclarecimento. Tem um brinquedinho aí que está fazendo sucesso, que é anti-estresse, né? Que é umas bolinhas, que está sendo muito vendido e muitos evangélicos têm comprado para os seus filhos. E aí esse brinquedinho ele vem na cor de um arco-íris. E aí eu vi esses dias uma pessoa perguntando
se era certo a gente comprar isso porque tinha o arco-íris, e o arco-íris é o símbolo, né, do grupo, né, que defende, né, aí a opção sexual. Você está entendendo o que eu estou falando? E aí eu preciso explicar algo para vocês aqui, tá? Vocês precisam entender que o arco-íris foi adotado como bandeira por esse grupo, porque o arco-íris ele tem uma diversidade de cores. E aí, de uma certa maneira, são cores. Eu acredito que a diversidade representa, eles talvez adotaram a bandeira, colocaram o arco-íris porque é a diversidade. Porém, quando nós vamos ler na Bíblia, o arco-íris ele vai aparecer pela primeira vez na história quando Noé, ali no meio daquela situação de um mundo totalmente pervertido, perceba, olha isso, de um mundo totalmente pervertido, onde tudo que você imagina de atos pecaminosos estavam sendo feitos. E aí Deus fala com Noé e diz: Noé, constrói uma arca porque eu vou destruir a face da terra. Eu vou limpar a terra, porque o homem está totalmente desviado da minha presença. Eles estão fazendo todo tipo de prática, todo tipo de pecado, tá? E aí a Bíblia diz que Noé constrói, Deus manda o dilúvio, Noé escapa ali com a sua família naquela arca, e após as águas começarem a minguar ou migrar ou diminuir, a arca repousa, certo? E aí a Bíblia diz que Deus faz ali uma aliança nova com a humanidade através de Noé, certo? A gente pode chamar de aliança noética. E aí, o símbolo da aliança de Deus com a raça humana, olha isso. O que é que está escrito lá no texto? Você pode olhar depois. Está escrito que Deus fez aparecer o seu arco no céu. E se você perceber, o arco-íris, ele sempre vai aparecer nesse formato. Ele nunca vai aparecer nesse formato apontando para a terra. A parte da curva sempre vai estar voltada para o céu. E arco, isso aqui também é uma das interpretações, o arco de Deus, tá, representa um arco de guerra. E aí, o arco virado com a sua parte da curva para cima, ou seja, apontando para quem pode lançar a lança, entenda isso, está demonstrando uma paz, ou seja, o arco não está virado contra você, está virado para o arqueiro. Então o arqueiro está dizendo: eu concedo paz, eu não vou lançar nenhuma lança contra você. Então o arco-íris aparece no céu como símbolo da paz, como símbolo de aliança. E o arco-íris aparece no céu, Deus mostrando que a partir daquele momento tem uma aliança nova com a raça humana. Então, queridos, na Bíblia Sagrada, o arco-íris é o símbolo da aliança de Deus com a raça humana. É o símbolo da paz de Deus com a raça humana. Isso depois que Deus limpa a terra, quando a população daquela época estava totalmente à contramão da palavra de Deus. Então você precisa entender isso, tá? Os grupos que adotaram o arco-íris como a sua bandeira, eu acredito, tá? E aí eu repito aqui, não quero aqui causar polêmica, não me vejo nesse papel, tá? Não gosto disso, mas eu estou só explicando, tá? Eu acho que os grupos, as pessoas que, linha de frente, que escolheram como bandeira o arco-íris, eu acho que eles não conhecem a Bíblia, tá? Ou não estudaram essa parte, ou não viram essa parte, e aí acabaram adotando para si uma bandeira que representa, na verdade, a aliança de Deus com a raça humana. Eles tomaram para si um símbolo muito, muito divino, tá? Então, na verdade, para o entendedor da Bíblia, para o estudioso da Bíblia, a bandeira é o maior símbolo de contradição, tá bom? Mas vamos lá. E aí, versículo 4, versículo 3, no final dele, João diz assim: ao redor do trono reluzia um arco-íris parecendo uma esmeralda. Versículo 4.
Também ao redor do trono havia 24 outros tronos. Tinha o trono desse ser todo-poderoso e ao redor 24 outros tronos. E aí alguns teólogos vão defender que 24 outros tronos é para se assentar os 12 patriarcas das tribos de Israel, certo? Os filhos de Jacó, né? E os outros 12 tronos, para fechar 24, são os tronos para os 12 apóstolos do Cordeiro, que é os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Isso é uma interpretação. Então, alguns defendem que esses 24 tronos que João viu são para esses 24 homens que marcaram a história. 12 que marcaram a história de Israel e 12 que marcaram a história da igreja cristã. Tá? Isso é uma vertente de alguns teólogos. Porém, vamos ler o texto. Também ao redor do trono havia 24 outros tronos. Vi assentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Eu já falei aqui que a veste branca, na simbologia bíblica e principalmente de Apocalipse, representa santidade, representa justiça, ok? E coroa sobre a cabeça representa honra, representa, no próprio livro de Apocalipse a gente vai ver que representa a plenitude da vida eterna, ok? Versículo 5, do trono emanava relâmpagos, vozes e trovões. Perante ele, o ser que estava sentado no trono, olha isso, perante ele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo. E aí o próprio texto vai explicar o que são as lâmpadas, que são os 7 Espíritos de Deus. E aí nós sabemos que 7 na Bíblia representa a plenitude de Deus. Então o que João está querendo expressar aqui é que diante desse trono e desse ser estava a plenitude do Espírito de Deus. Ok? Versículo 6. E diante do trono ainda havia algo semelhante a um mar de vidro, translúcido como o cristal. No centro, circuncidando o trono, havia 4 seres viventes. Olha isso. Cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas. O primeiro aparentava um leão, o segundo era semelhante a um touro, o terceiro tinha um semblante como de um homem e o quarto parecia uma águia em pleno voo. Aqui nesse momento aqui vai nascer algumas interpretações, tá? E uma das mais famosas desses 4 seres viventes é que alguns teólogos defendem que aqui João está falando dos evangelhos, tá? Do que os 4 evangelistas trouxeram sobre Cristo. São as etapas da vida de Cristo. Cristo como o leão da tribo de Judá, Cristo como touro, ou seja, trazendo ali o homem que Jesus era, Cristo como águia e Cristo aí como o rosto de um homem. E aí isso é uma interpretação, ok? Mas alguns defendem que esses 4 seres são a representação legal dos 4 evangelhos. Vamos nós? Versículo 8. Cada um desses seres tinham 6 asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite proclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes exclamam glória, honra e graças, aquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre. Olha isso, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e declaram, veja isso: nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto tu és o Criador de tudo e por tua soberana vontade, tudo que há foi criado e veio
a existir. Perceba que, e o capítulo 4 termina aqui, perceba que o capítulo 4, ele vem trazendo alguns símbolos, algumas figuras, alguns personagens, e eu trouxe para vocês algumas vertentes, alguns pensamentos de alguns teólogos que querem encher esse texto de simbologia e de significado. Mas usando a ferramenta que usamos em Salmos, na nossa série de Salmos, usando essa mesma ferramenta, logo a nossa mente ela se abre, os nossos olhos clareiam e percebem o que é que Deus estava querendo mostrar para João aqui, nesse momento, nesse episódio. Logo nós percebemos o que é que João estava querendo transmitir para o leitor. Se você parar com calma e perceber, você vai entender que o capítulo 4, né, o que está no contexto do capítulo 4, nada mais é do que Deus mostrando para João a sua glória. Deus mostrando para João a sua soberania, de que ele merece ser adorado e somente ele merece ser adorado. Se você parar para pensar e entender o capítulo 4, você vai ver que desde o começo, do versículo 1 até o versículo 11, está sendo destacado a glória de Deus, a majestade de Deus, e ali nós vamos ver 24 seres, né, anciãos, e 4 seres também, e a gente vai perceber que tudo o que esses seres que estão aí fazem é adorar o que está no trono, e mais nada. Apesar de que existem essas vertentes de entendimento que esses 4 seres aí que apareceram são os 4 evangelhos, né? Que os 24 anciãos que estão aí são os 12 patriarcas de Israel das tribos, né? Manassés, Azé, Dan, Naftali, Rubem, Simeão, e aí vai. E os outros 12 são Pedro, né? Pedro, Tiago, João, Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João, André, Filipe, os apóstolos. Existem essas simbologias? Sim, mas se a gente parar para entender o que é que o texto quer nos apresentar, o que é que o texto está querendo nos falar, nós vamos perceber que a única coisa que o texto está tendo o objetivo de mostrar, o que João queria expressar para o leitor, era o tamanho do poderio do Deus que eles estavam servindo. Era para o povo que ia ler aquilo e ouvir e entender que o Deus que eles serviam é um Deus que não existe outro Deus igual a ele. É muito simples de entender o capítulo 4. Então, João vai mostrar que esse trono está no céu, que isso já mostra um poderio, uma majestade. João ele tenta mostrar a aparência desse ser que está sentado no trono, e é algo glorioso. Ele vai trazer ali, como explicação, pedras preciosíssimas e caras, e ele vai dizer que esse ser tinha a aparência delas. Você está entendendo agora? E aí ele vai falar desses 24 anciãos que se prostram e tiram suas coroas e entregam diante do trono. Eles estão entregando a sua honra diante do trono. Estão se rendendo a esse ser que está sentado no trono. E esses 24 seres, e esses 4 seres, estão cheios de olhos. E para que isso, Alan? Isso também é uma forma de mostrar o poder do que está no trono. Está querendo mostrar que o que está no trono vê todas as coisas. E aí esses seres, que têm toda essa majestade também, declaram santo, santo, santo ao que está sentado no trono. Você está entendendo melhor agora, mais claro? E aí, queridos, também no texto João vai dizer que diante desse ser que está no trono estão os 7 Espíritos de Deus. E eu já expliquei aqui, 7 na Bíblia significa plenitude, algo que é completo. E João está dizendo que diante desse ser, desse Todo-Poderoso, está a plenitude do Espírito de Deus. Então, concluindo o capítulo 4, tentando entender claramente o que o capítulo 4 quer nos trazer, na verdade, João aqui teve a visão da glória e da majestade
de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, espero que você tenha entendido, espero que tenha ficado claro, tá? E que Deus venha continuar nos ajudando no estudo desse livro maravilhoso. Vamos orar? Bendito Deus e eterno Pai, te damos graça por este estudo, por esse momento de estudo da Tua Palavra. Pai, abençoa todos que me assistem agora, que o Senhor derrame das Tuas bênçãos sobre essas pessoas, que o Senhor derrame da Tua bênção sobre sua família. Assim, Pai, em nome de Jesus, continua conosco. Abençoa o dia dessa pessoa que vai agora desligar esse vídeo e que vai sair, que vai fazer alguma coisa. Que o Senhor abençoe e aguarde de todo o mal. Assim, te pedimos ao Senhor, o Todo-Poderoso, que está sentado no trono, que a tua aparência é como pedras preciosas, que os seres viventes estão diante de ti te adorando. Te pedimos e te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.